Sejam bem-vindos a mais um Sudoku Dicas. Hoje veremos 2 Hexai Chain e uma cadeia simples colorida. Veja os vídeos anteriores para acostumar com nossa rotina. Número em destaque em verde, castor quando houver cruzamento de bloco, linha e coluna, casa amarela, nosso alvo. Quando só houver uma casa, temos a solução em azulão. Varrendo progressivamente de 1 a 9, segmento superior, inserimos o 6 e agora o 8 em destaque. 2 casas disponíveis, candidatos em vermelho. Segmento médio, único candidato que se repete é o 2. Há 2 casas, inserir candidatos. Nas casas amarelas. Em vermelho, fonte pequena. Quando há 3 casas disponíveis, não inserir nada. Segmentos verticais. Segmento esquerdo, nenhum número repetido. Segmento central, o número mais baixo que se repete é o 6, que destacarei em verde. Em castor, um cruzamento que permite excluir uma casa, deixando 2 casas na coluna central para um 6. Aqui também o 8 está repetido. Um na coluna esquerda e outro na coluna direita. Mas, como restam 3 casas, não vamos inserir nada. Segmento direito, 2 em destaque, verde. Falta 1 na coluna esquerda. E aquele 2 castor elimina uma casa no bloco 3. 2 é solução de B7. Inserido qualquer informação na grade, procura pelas repercussões que essa informação adicionou ao Sudoku. Aqui podemos inserir o 2 nas 2 casas amarelas. Segmento esquerdo, o próximo número que se repete é o 6. E só há uma casa no bloco 6 em amarelo para ele, graças à exclusão dada pelo 6 castor. Inseriu um dado novo na grade? Olhe sempre para as repercussões. Bloco 4, restaram 2 casas em amarelo. Reinsira candidato. 2 e 6 formam um par excludente, ou seja, dentro da linha D ou do bloco 4, não pode haver outro 2 ou outro 6. Uma das casas será ocupada pelo 2 e a outra pelo 6, que ficarão restritos a estas 2 casas. Próximo passo será varrer os números de 1 a 9 para localizar blocos em que só poderiam ir para 2 casas, anotação Snyder. Número 1 em verde e em amarelo as casas disponíveis, muitas casas nos blocos restantes. Mas, informação importante no bloco 1, eles estando alinhados formam um par apontador. Par excludente é diferente de par apontador. Par excludente são 2 candidatos, 2 e 6, para 2 casas vagas, e par apontador é formado por um só número que só pode ir para 2 casas. Excludente elimina 2 números das outras casas. Apontador elimina o candidato das outras casas. Muito óbvio, mas só queria reforçar as informações. No bloco 4, o 1 só pode ir para 2 casas amarelas restantes. Anotado. Número 2, já temos um par apontador e um par excludente. Nos outros blocos, há muitas casas disponíveis. Número 3, ausente. Número 4, como estão alinhados no bloco 2, par apontador, exclui no bloco 1, deixando só uma casa para o 4 no bloco 1. Essa solução só deixa 2 casas para o candidato 4 no bloco 4. No bloco 9, só 2 casas. Veja os números 2 e 6. Eles estão presentes e alinhados na coluna 2 e na linha E e F, formando um par apontador excludente 2 e 6 no bloco 4, nas casas em amarelo. Ou seja, uma delas será 2 e a outra será 6. Assim posso excluir esse 4 da casa em amarelo. E o 4 desse bloco tem que ir para E1. No segmento central temos um 4 na linha média e outro na linha inferior. Falta um 4 que terá que ir para a linha superior. Pela presença do 4 em castor, só resta uma casa para um 4 na linha D. Ele vai excluir o 4 da casa em rosa. Assim, no bloco 9, H7 igual a 4. No bloco 8, o 4 tem que ir para a linha inferior. Vamos continuar com a nossa varredura. Próximo número será o 5. Muitas casas e nenhuma informação adicional. Número 6. Par excludente e par apontador já anotados. Só falta anotar no bloco 7
e lá só restaram 2 casas. Número 7 só aparece 2 vezes. Restam muitas casas sem informações adicionais. Número 8. No bloco 1 só restou uma casa para o 8. Anotar solução em azulão. Podemos excluir outro 8 das casas em rosa, mas mesmo assim restarão muitas casas para o 8. Número 9, no bloco 3, há 2 casas disponíveis. Como estão alinhados, temos outro par apontador. Assim, no bloco 2, o 9 tem que ir para a linha superior. Procure por abrigos, blocos, linhas e colunas, em que só restam 2 casas para serem completadas. Como na linha B, destacada em verde, onde só restaram 2 casas em amarelo para ser completadas, e os números faltantes são 3 e 5. Agora procure por abrigos que faltam 3 ou mais casas. Abandonando Snyder, não teremos mais os pares excludentes, mas quem sabe identificaremos algum trio excludente. Na coluna 7 em verde, temos 3 casas em amarelo, e os números faltantes são 1, 3 e 7. A distribuição será assim, considerando os cruzamentos. Procure abrigos, blocos, linhas e colunas bem povoados. Vou destacar o abrigo para a casa H2. No bloco temos 9 casas, na linha mais 6 casas e na coluna mais 6 casas, dando um total de 21 casas. Esta casa não pode ser 1, 2, pode ser 3, não pode ser 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então 3 é solução de H2. 3 é único candidato oculto. Agora na coluna 2 restaram 3 casas e os candidatos são 1, 5 e 9, assim distribuídos. Solução de J2 é 9. Na coluna 9 só uma casa para o 9, C9 é 9. No bloco 9 só há uma casa para o 9. No bloco 4 há 2 casas para o 9. O bloco 4 já tem 2 pares excludentes, 2, 6 e 1, 5, e o par apontador com o 9. Vamos completar esse bloco, pois só tenho que atualizar as 3 casas em amarelo. Ficou assim então. No bloco 3 faltam 3 casas, temos que atualizar só a casa em amarelo. No bloco 9 só resta uma casa para abrigar o 1, G7 é 1. No bloco 6, quando excluímos o 1, definimos o 3 como solução de E7. Solução de E7 é 3. Vamos excluir o 3 das casas em rosa. Encontramos a solução de A7. Solução de A7 é 7. Excluir o 7 das casas em rosa no bloco 3. O par excludente 3, 5 na coluna central do segmento direito, exclui eles da coluna. No bloco 6, o 5 tem que ir para as casas amarelas. E no bloco 9, o 3 tem que ir para as casas em azul. No bloco 9, falta completar as 3 casas em amarelo, e este 3 exclui o 3 da casa rosa. Solução de J9 é 3. Agora restou só 2 casas no bloco 9 para fechar o bloco, e os candidatos são 7 e 8. Vamos avaliar a coluna 9. 3 casas em amarelo, bloco 9 completo, falta atualizar as 2 casas em amarelo do bloco 6. Os números faltantes são 5, 7 e 8. Para finalizar o bloco 6, restaram apenas 2 casas em amarelo. Os números faltantes são 1, 7 e 8, assim distribuídos. No segmento médio, o candidato 3 só pode ir para a linha superior, casas em amarelo. Abrigos com 2 ou 3 casas vagas já foram totalmente preenchidas. Sobraram muitas casas para completar a grade. As casas em azul já foram todas atualizadas. Vou completar o preenchimento de uma vez para ganhar tempo. Aí está, no estalo só, a grade totalmente completada. Fazer o quê? Tem número bloqueado? Não. Trio excludente? Não. X-Wing? Não. XY-Wing? Não. XYZ-Wing? Não. WXYZ-Wing? Não. Swordfish? Não. Cadeias? Opa, quem sabe teremos uma luz no fim do túnel. Veja o 7. Está presente em 3 casas, castor. E em 5 casas ele faz par excludente, verde, link forte. E está presente em mais 12 casas, rosas, links fracos. É uma boa pista para procurarmos por cadeia simples. Vamos construir nossa cadeia baseada no número 7. Uma só incógnita, o 7.
igual cadeia simples. Vamos colocar a casa D9 no conjunto verde. Na linha D, o 7 é excludente, ou seja, não pode haver outro 7. Então esse 7 de D6 não pode existir se aquele outro 7 verde for verdadeiro. Por isso, esse 7 vai para o conjunto rosa. Também dentro do bloco 6, o 7 verde de D9 sendo verdadeiro, esse outro 7 de F8 não pode existir. Por isso vou colocá-lo no conjunto rosa. São links fortes. Ou o conjunto verde é verdadeiro ou o conjunto rosa é o verdadeiro. Na coluna 9, o 7 também é excludente. E o 7 de D9 sendo verde, esse outro 7 de H9 tem que ser rosa. No bloco 9, o 7 também é excludente. E esse 7 sendo rosa, o outro terá que ir para o conjunto verde. Vamos ao bloco 5. Estando aquele 7 no conjunto rosa, este outro 7 de F4 tem que ir para o conjunto verde, tanto por pertencer ao mesmo bloco, como por pertencer à mesma linha F, que já tem outro 7, rosa. Em Castor temos estas duas casas com um 7. Eles estão linkados por link fortes, são excludentes entre si, mas não vão interferir na nossa cadeia. Agora vamos ao bloco 8, que está com vários 7 linkados por links fracos. Vamos prestar atenção aos 7 das casas amarelas. Diga-me, eles devem pertencer ao conjunto verde ou ao conjunto rosa? Para facilitar, vou deixar um em amarelo e o outro em púrpura. Veja que o 7 da casa púrpura pode ver os dois conjuntos, tanto o conjunto verde quanto o outro 7 do conjunto rosa. Ou seja, o púrpura não faz parte de nenhum dos conjuntos. Agora veja o 7 da casa amarela. Ele também pode ver o 7 do conjunto rosa quanto o 7 do conjunto verde. Então esses dois 7 não podem existir, tanto faz se o conjunto verdadeiro for o verde ou o rosa. Podemos excluir eles e definir a solução dessas duas casas. H4 igual a 1, J6 igual a 2. Excluir o 1 do abrigo destacado em rosa. Fazer a mesma coisa com o 2. Veja a segunda parte desse vídeo. Lá veremos duas cadeias XY.